Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui a segunda parte das atividades. Desculpa, pessoal, eu mandei as atividades de geografia e não sei por que eu vinculei no status, aí quando eu fui apagar, o status apagou tudo e como ninguém reclamou ali, eu acabei que deixei passar. Mandei o vídeo logo em seguida, aí tava vendo a questão de história aqui, como que a gente vai fazer. Tem um material para passar para vocês em relação a isso. A gente já falou outras vezes sobre a questão do indígena no país, ano passado, esse ano também, tem um dia lá de 19. Mas assim, a escravidão indígena, ela não foi tão acentuada quanto a questão dos escravos africanos, né? Os indígenas resistiram muito, né? E acabou que quanto foram dominando, eles foram indo mais para o interior aqui, tipo para essa região norte, boa parte do centro-oeste. E conforme foi avançando, né, a colonização dos portugueses, eles foram ficando mais distantes e em alguns casos aprenderam a conviver ali dentro do possível, né? Mas não foi não foi sempre, não foi como eu posso dizer, sempre amistosa, não, beleza? Então vamos abrir na página 105 lá, desse texto aqui, Lutar e Resistir, né? É um texto que foi transcrito na íntegra desse livro aqui, né? O Brasil que os europeus encontraram, a natureza, os índios, os homens brancos, de Laima Mescraves. Então vamos dar uma lidinha aqui. Os povos indígenas reagiram à ocupação de suas terras e à escravidão pelos colonizadores de diversas maneiras. Enquanto se apresentavam como visitantes ocasionais, que trocavam presentes, os portugueses foram bem recebidos e tolerados. Quando, porém, estabeleceram-se definitivamente como agricultura de exportação do açúcar, passaram a escravizá-los. Os índios se revoltaram, descontentes, queimaram engenhos, acabaram com roças e povoados, obrigando os portugueses a recuar e fugir. As revoltas indígenas destruíram núcleos fundados pelos donatários do Espírito Santo, Ilhéus, Porto Seguro, Bahia e ameaçaram seriamente os de Pernambuco e São Vicente. Um dos grandes objetivos da vinda de Tomé de Souza ao Brasil era sufocar a resistência indígena, submeter os nativos à força, destruindo aldeias, matando e escravizando o quanto fosse necessário para castigar os revoltosos e, por meio do exemplo, atemorizar os outros. Né? Temos aqui uma foto uma imagem de um confronto na gravura. Né? Na legenda, vocês podem acompanhar pelo livro, né? Ela fala: muitos indígenas não aceitaram passivamente a ocupação de suas terras. Em vários momentos lutaram para defender seus territórios. Esta pintura, produzida no século XX, representa indígenas chavantes defendendo o seu território de invasores. Aí aqui na continuação, além de entrar em conflito direto com os europeus, muitos povos indígenas procuraram resistir à dominação por meio da manutenção de costumes como a realização de festas e rituais, ou suas práticas de caça e pesca, certo? Aí temos duas gravuras aí, danças do Tapuiás e família de Botocudo, que é a próxima aqui. Então, aí tem sempre essa questão em aberto no país do indígena, né? Uma coisa que demanda bastante estudo, porque ela está muito atrelada muitas vezes ao preconceito da população para com os indígenas, né? Então a gente tem que trabalhar muito essa questão de conscientização, certo? Então teve essa questão lá no período do início da colonização europeia aqui no Brasil, só que depois eles focaram muito no escravo africano, então lá foi muito complicado. 5 milhões de escravos aí praticamente vieram para o Brasil, de 12 milhões para toda a América Latina, 5 milhões vieram para o Brasil. Né? Então, muito escravo veio para o país, muita gente foi muito maltratada, mas essa é uma questão que a gente tem que ler muito, tem que estudar muito, tá bom? Aí vem agora na atualidade, né, os povos indígenas e a Constituição de 88. Né? Então, desde a colonização até os dias de hoje, a situação dos povos indígenas no Brasil passou por diversas transformações. Em 88, com a aprovação da atual Constituição brasileira, foram garantidos aos indígenas vários direitos, como o de preservar sua cultura e o de viver nas terras tradicionalmente ocupadas pelos seus ancestrais. Entretanto, até a atualidade, muitos povos indígenas estão envolvidos em questão de posse de suas terras e ainda lutam pela garantia de seus direitos. Temos ali uma faixa de um movimento indígena e tem a história também de Sônia Guajajara. Se a gente pesquisar aqui, vai ter também aqui os suruís aqui em Rondônia, que fazem um trabalho, que são líderes, né? Então,
Vamos dar uma pesquisadinha que lá na questão 4 vai mostrar para a gente fazer. Aí, pessoal, as questões são bem simples. Eu já não gosto muito desse livro aqui porque ele vem respondido, não dá para me contextualizar. Aí já vai com a resposta pronta, ó. Isso que eu tenho que minimizar aqui fica ruim. Aí para me editar fica mais ruim ainda também. Então vamos tentar fazer aqui. Qual foi a reação dos povos indígenas ao serem escravizados pelos portugueses? Eles resistiram, né? Eles ofereceram resistência, eles queimaram engenhos, destruíram plantações e povoados, obrigando os portugueses a recuarem. Mas conforme iam avançando a colonização, eles iam adentrando para outras partes aí do Brasil, né? Quem viu aquele tratado de Tordesilhas, o Brasil era apenas uma faixa aí de alguns quilômetros, não era todo esse país desse tamanho. Aí de que maneira os indígenas resistiram à dominação cultural durante a colonização? Eles tentaram manter os seus costumes, né? Questão de caçar, suas festas tradicionais, a caça e a pesca. O Portugal, a Europa era totalmente alheio ao índio, né? Era totalmente diferente os costumes um do outro, né? Tem alguns relatos que eles achavam estranho o tanto de banho que o indígena tomava, né? Porque lá na Europa era muito frio, então às vezes tinha só um dia do ano para tomar banho, né? Mas assim, eles procuraram manter seus costumes, suas cerimônias e atividades cotidianas como a caça e a pesca. Aí a terceira pede para dar uma leitura aqui, né, que fala sobre essa questão do Estado, né, e a terra, né, o Estado brasileiro. Vamos lá. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los, sendo assim não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser com autorização da comunidade indígena ou da FUNAI. Aí vai perguntar o que são terras indígenas e por que elas são importantes. As terras indígenas são áreas protegidas pelo Estado brasileiro, onde não é permitido a entrada de não indígenas sem autorizações dos órgãos competentes, no caso aí a FUNAI, né? Fundação Nacional do Índio. E elas são importantes porque dão a garantia que o indígena possa viver segundo as suas tradições, né? Tem uma resposta aqui: manter a cultura e o modo de vida, certo? Então assim, pode até perguntar para a mãe de vocês ou para o pai de vocês, quando vai fazer um concurso público, para muitas áreas tem lá a área indígena, né? Que aí a pessoa pega e vai trabalhar com assistência indígena. Na saúde, vai lá ser enfermeira indigenista ou professor indigenista, vai trabalhar na tribo. Ou vai dar esse suporte educacional ou saúde lá para eles, tá bom? Aí a B, né? A questão B, deixa eu ver se eu consigo já assim mostrar a resposta para vocês aqui. Mas ela já não tem jeito, fica sempre mostrando. Ali fala das responsabilidades do Estado, né? Qual a responsabilidade do Estado brasileiro em relação às terras indígenas? Marque um X na resposta correta, né? Vai ser, ele é responsável por demarcar e defender as terras indígenas. Aí a C, em sua opinião, o direito indígena sobre a posse de suas terras garantido pela Constituição é respeitado? Por quê? Eu acredito, né, pelo que a gente vê em jornais, essas questões e outros órgãos, eu acredito que não, né, porque ainda tem muita invasão dessas áreas indígenas, sempre notícia de confrontos com outras pessoas que querem invadir, né, ou às vezes estão sempre sob litígio algumas terras. O pessoal vai lá e invade daqui a 20 anos que o governo vai reconhecer ou faz um acordo para diminuir um pouco da terra indígena, certo? Mas aí vocês vão pesquisar na questão 4, vai fazer uma pesquisa sobre qualquer tema relacionado aos indígenas, né, essa luta por direitos do Brasil. A gente vai ver muitos líderes indígenas, né, e pessoas que também foram assassinados aí de forma inescrupulosa também, pessoal. Beleza? Eu coloquei esse site aqui, eu até abri ele aqui pra gente ver se a internet colaborar, né? Vamos ver aqui se vai ir. Que tá um porre ultimamente a internet aqui em casa, viu? Mas é bem simples, pessoal, essa pesquisa aqui, tá bom? Eu acho que todo mundo aí pode fazer essa pesquisa. Já deve ter feito, inclusive. Aí tá aqui, Índio Educa. Vamos lá, vai abrir. Aí tem aqui a apresentação do site, né? Tem várias literaturas aqui, você pode clicar. Natureza, aí tem notícias, assim. Vamos clicar aqui, por exemplo, em história. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. Ó. Acessei só uma vez, mas tem muito tempo. Aí tem, ó. Aí fala de problemas sociais, como foi na Idade Média,
a conquista das Américas, né? Às vezes pode ser um tema mais atual. Vamos ver aqui se tem outra biblioteca aqui. Aí tem, por exemplo, aqui natureza. Natureza, vamos lá. Aí tem algumas dicas, né? Aí são várias notícias que as pessoas escrevem, né? Certo? Aí fica travando, eu vou deixar que vocês façam aí, dê uma pesquisada, podem ser em outros sites, né? Eu coloquei esse aqui do livro, mas tem diversos sites aí, é só perguntar. Índios isolados no Brasil, conflito indígena no Brasil, que vai estar mostrando um monte de coisa, beleza? Então conto com vocês aí.